Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia de finados, uma data criada pela Igreja Católica lá no século XIII, para que as pessoas pudessem visitar os cemitérios e rezar pelos mortos. Eu vou aproveitar a oportunidade e contar um pouco sobre a história dos cemitérios. Ninguém precisa ter medo. É algo bastante curioso e que não dá para ser contado em sala de aula. Lá na Antiguidade, no Império Romano, os cemitérios ficavam longe das cidades. Eles eram construídos nas estradas, porque as pessoas tinham medo da volta dos mortos. Há relatos de povos que enterravam os corpos amarrados, com pedra dentro, furando os olhos, colocando uma moeda debaixo da língua para que pudesse ser paga a passagem para um outro lugar. É o medo da morte, o medo da volta dos mortos. Isso só mudou na Idade Média, com a Igreja Católica, a instituição mais poderosa daquela época. A Igreja assumiu um controle sobre a vida e a morte. Ela era intermediária entre os vivos e os mortos. E ela deu o exemplo. O que a Igreja Católica fez? Ela trouxe os cemitérios que ficavam distantes para o seu lado. Ninguém precisa temer a morte, desde que você aceite os mandamentos da Igreja Católica. A morte é o início de uma vida muito melhor, da vida eterna. Era essa a pregação. Segundo Freud, eles estavam tentando privar a morte do seu significado de eliminação total da vida, com essa mensagem. O fato é que os cemitérios, além do caráter religioso, passaram a ter outras funções. Alguns se viam como locais de comércio, locais de julgamento, de assinatura de atos públicos. Há um curioso caso de um bispo lá na França, lá no século XII. Ele criou um cemitério. Sabe o que ele proibiu por lá? Corpos. Ele criou um cemitério e proibiu corpos. Os cemitérios dentro das cidades eram locais de memória constante, né? Eram locais de lembrança, não só de lembrança daqueles que já morreram, como também uma lembrança de que a morte virá para todo mundo, um dia ela chega. Há cemitérios que na porta estava escrito: nós que aqui estamos, por vós esperamos. As únicas pessoas que não tinham direito a uma sepultura eram os suicidas. O suicídio era muito alto na Idade Média, principalmente entre os trabalhadores, entre os mais pobres. A crise econômica era grande, muita guerra, e aí alguns resolveram antecipar a ida para uma vida melhor, conforme a igreja dizia, e cometiam um suicídio. Foi preciso que a igreja se posicionasse. Santo Agostinho, no século V, com a obra Cidade de Deus, e o Concílio de Braga, no século VI, afirmaram: o suicídio é um pecado. Ao suicida era negada não só a sepultura, como os sinos das igrejas não badalavam para comunicar a sua morte, os bens eram confiscados pelo governo, o corpo era destruído, muitas vezes na frente da família. Dante Alighieri, um dos grandes escritores da humanidade, em uma das principais obras, que é a Divina Comédia, colocou todos os suicidas no inferno. Lá eles eram árvores. Bom, enfim, né? Voltando aqui à questão do cemitério, o suicida só ganhou uma romantização maior séculos depois. O caso da pessoa que se matava por amor não correspondido, amor proibido, né? Romeu e Julieta, por exemplo, do William Shakespeare. Bom, voltando à questão dos cemitérios, aqui no Brasil, o Brasil colonial, nós herdamos de Portugal essa visão católica. E os cemitérios eram ao lado da igreja, controlados pela Igreja Católica. Aqui em Minas Gerais, existia a possibilidade da pessoa ser enterrada dentro da igreja. Aquele que doasse bastante ouro ou que tivesse um cargo muito importante em uma irmandade religiosa. Quanto maior fosse a doação, mais próximo do altar a pessoa era enterrada. Mais próximo de Deus ela estaria. Né? Em alguns casos, as pessoas doavam um pouco menos, elas eram enterradas em direção à porta. Por isso que muitas vezes a gente vai em igrejas antigas, principalmente aqui de Minas Gerais, a gente ainda vê no piso os números, né? Aquilo eram as sepulturas. Lembrando que por aquelas gretas exalava sempre o cheiro do corpo apodrecendo, o cheiro da morte, as pessoas eram enterradas sem caixão. Somente lá no século XIX, por uma questão de saúde pública, que esses corpos começaram a ser retirados. Mas houve até revolta. Lá na Bahia, em 1836, houve uma revolta chamada Cemiterada, ao sugestivo nome, contra a retirada dos corpos. Bem, fato é que os cemitérios ainda são locais onde a gente pode manifestar a nossa saudade, o nosso luto, o nosso pesar, ainda são cheios de significado e de simbolismo religioso. Abraços históricos e tchau.